Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos, aqueles que estão aqui na Casa Bezerra de Menezes, na Ponta da Fruta, em Vila Velha, no Espírito Santo, e todos aqueles também que estão assistindo em suas casas, né, através da mídia, que possam encontrar nessa tarde de hoje um refrigério para os seus corações, suas mentes. Que hoje seja um dia de alegria e de amor nesta casa. Nós estamos, a partir de hoje, já com assim, a abertura da casa ao público. E a partir do sábado que vem, já vai ser a partir das 14 horas. Nós estamos antecipando 1 hora para facilitar os trabalhos, né, da casa mesmo, né? Alguns trabalhadores necessitam de trabalhar aqui na casa e precisam de antecipar o seu horário para convivência maior. Então, vamos então dar início aqui com a leitura inicial que a nossa irmã Rita irá fazer aqui neste momento. Do livro Caminho, Verdade e Vida, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Na casa de César, todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo, Filipenses 4:22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Se o irmão é compelido a participar de grandes representações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despertar muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos da vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, o teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Bela leitura, né? Vamos então agora ao momento da prece. Vamos então neste momento silenciar os nossos pensamentos, trazer para cá, pensar em Jesus, pensar na espiritualidade amiga desta casa. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus, em agradecimento inicialmente por estarmos aqui nesta casa abençoada, por estarmos aqui dedicando o nosso tempo e recebendo tudo que possamos ser merecedores neste momento. Queremos agradecer a todos que estão aqui, agradecer aos que estão em casa também assistindo, porque é muita energia, é muita força que a gente une para os trabalhos desta casa.
Então, a espiritualidade amiga, queremos também agradecer e pedir para que fique conosco, para que nos dê a intuição, para que nos dê os bons pensamentos, para que possamos congregar energias suficientes para o atendimento a todos aqueles que aqui comparecem, os necessitados físicos, os necessitados também, espíritos desencarnados que aqui se encontram, aqui e também em suas casas. Que possam todas as preces aqui emitidas chegar a cada coração, a cada um em resposta de Deus. Vamos então, agora, nós vamos apresentar o nosso palestrante da tarde de hoje. Nós estamos com um amigo, irmão, Gonçalo Queiroz. Ele é de Juazeiro do Norte, Ceará, né? Quem diria que a nossa casa, tão simples alguns anos atrás, né, pudesse hoje receber uma pessoa de tão longe, poder transmitir, né, e facilitar também as nossas atividades aqui, trazendo, né, a palavra amiga. Então, eu quero cumprimentar o Gonçalo. Uma boa tarde, Gonçalo Queiroz. Boa tarde, minha irmã, boa tarde, meus amigos. Que prazer, que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez na FABEM. É uma emoção muito grande, muito forte, corações queridíssimos, e é sempre um prazer estar aqui. Agradeço desde já a oportunidade de trabalho e de estudo. O Gonçalo hoje vai nos colocar um tema muito importante, né? É um tema que está dentro dos lares, né, da nossa casa e bem próximo de nós, né, e que Jesus nos pede, né? Honrar o vosso pai e a vossa mãe. É um mandamento, né? Desde lá do início, né? É um mandamento, honrar o vosso pai e vossa mãe. O Gonçalo, seja bem-vindo, fique à vontade, tá? Se tiver algum probleminha, a gente vai corrigindo, né? Porque a mídia, às vezes, né, pode dar alguma coisa. Mas fique à vontade, tá? Para a abertura da sua palestra. Muito obrigado, minha irmã. Qualquer intercorrência, qualquer coisa aí, os senhores avisam, a gente dá uma paradinha, faz uma correção se necessário, sem problema algum. E como a nossa irmã já adiantou, honrai vosso pai e vossa mãe, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, é também um dos mandamentos. E esse capítulo 14, ele trata de subitens dentro do honrai vosso pai e vossa mãe, trata de subitens aí extremamente importantes. Piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a parentela corporal, a parentela espiritual, e lá no finalzinho, nas instruções dos espíritos, temos um item, um assunto que está muito presente, infelizmente, nos nossos dias, né? Nos dias que correm aqui da nossa transição planetária, que é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Então, é um capítulo importante e foi escolhido não por acaso. Amanhã a gente comemora, né, o Dia das Mães, dia 8 de março, e escolhemos esse tema por esse motivo, né, para que a gente compreenda, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem é minha família. Muita gente, quando começa a estudar o Espiritismo, quando começa a tomar conhecimento da reencarnação, no início, as pessoas ficam com o pé atrás. Ah, mas minha mãe, eu amo minha mãe. Quer dizer que minha mãe, na próxima encarnação, pode não ser minha mãe? Ah, eu não quero saber desse negócio de reencarnação, não. Ah, quer dizer que eu já tive outros pais além do meu pai? Não, é mentira esse negócio de reencarnação, né? Quando, na verdade, isso é um egoísmo da nossa parte, né? Nós ainda
espíritos que estamos aprendendo o beabá do mundo espiritual, das leis de Deus, nós ainda nos detemos nesse egoísmo até infantil, né? Ignorando que o verdadeiro amor, o amor que conduz a Deus, independe de a gente ser pai, de a gente ser mãe nessa encarnação, de na próxima termos outros filhos, porque o nosso Senhor Jesus Cristo deixou claro que o amor que conduz a Deus, ele não pode depender de laços consanguíneos, e sim de laços espirituais, não é? Amai ao próximo como a ti mesmo. Jesus não falou, amai tua mãe como a ti mesmo e só. Não, amai ao próximo. Mas, efetivamente, nós temos uma responsabilidade muito grande com os nossos pais em cada reencarnação, independente de quem sejam, porque nós vamos estudar na tarde de hoje, são pessoas que nos dedicaram aí muito amor, muito carinho, que abriram mão de muita coisa para que a gente tivesse aí um bom caminho na vida. Então, Deus, ele exige mesmo que a gente tenha uma dedicação, um amor a mais pelos nossos pais em cada reencarnação. Chegará o dia, evidentemente, que nós amaremos a todos indistintamente, mas até lá nós temos uma responsabilidade maior ainda com os nossos pais, e nós vamos estudar isso nesta tarde. Então, esse capítulo 14, ele começa com a passagem lá do Êxodo, né? Passagem do Êxodo, capítulo 20, versículo 12, dizendo o seguinte, olha, honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Né? E também temos a passagem lá em Marcos e em Lucas, e além disso em Mateus também. Sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não prestais falso testemunho, não fareis agravo a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. Então, essas duas passagens se referem lá ao Antigo Testamento, aos 10 mandamentos. E quando a gente fala nos 10 mandamentos, nós temos que entender que ali é a base da escola religiosa que nós temos hoje no Ocidente, a escola judaico-cristã. É a base de uma vida espiritual, é uma base de uma espiritualidade. Ali a obra não está completa. Os 10 mandamentos não são a obra completa. É uma base, é a base do prédio. E a gente compreende isso quando a gente lê cada mandamento, um separado do outro. A gente percebe que a palavra de Deus e dos seus emissários para a humanidade naquela época era dirigida como que a crianças espirituais. Porque todos os mandamentos, com exceção de um, falam não, não faça, não faça, não faça. E um fala, olha, faça. Então, quando a gente fala com criança, né, a gente gosta de falar, não, não corra, não mexa ali, não mexa em tal lugar, não bata a porta, não mexa na tomada. E os 10 mandamentos, eles fazem justamente isso. Primeiro mandamento, né? Algumas pessoas imaginam que seja amar a Deus sobre todas as coisas, mas não é exatamente como está escrito. Está escrito, não terá outros deuses além de mim. É a ideia do monoteísmo. Então, começa com um não. Segundo, não fará para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, abaixo das águas, na terra, né? Não farás culto. Então, um bocado de não aí. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento, não trabalharás no dia de sábado. Lembra de guardar o sábado para o Senhor, com a importância, logicamente, né, da gente tirar um dia, tirar um tempo para a gente meditar, para a gente orar.
Isso é extremamente importante. Quinto mandamento, e aí sim, aí não aparece a palavra não, aí aparece honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Então, que terra é essa, né? Ah, Gonçalo, mas como é que o mandamento fala que a gente vai ter vida longa na terra se a gente sabe que a vida verdadeira é a vida espiritual? A gente sabe que a recompensa de tudo que a gente faz, de bom e de ruim, está na vida espiritual, que é a vida verdadeira. Existem, lógico, recompensas na terra e aflições na terra, mas é uma pequena parte. A verdadeira recompensa e as verdadeiras dores estão na vida espiritual, as aflições. Como que esse mandamento fala que se a gente honrar pai e mãe, a gente vai ter uma vida longa na terra? A gente não pode esquecer que esse mandamento estava direcionado para o povo hebreu, e o povo hebreu esperava a terra prometida. Sabia, sim, da vida espiritual, mas era um povo que considerava que a terra, a vida corporal, era muito mais valiosa do que a vida espiritual. Tanto é que era um povo que acreditava que a terra prometida era realmente um espaço de terra circunscrito geograficamente. Quando hoje a gente sabe, através do estudo da doutrina espírita, que a terra prometida é aquela terra que jorra leite e mel dentro do ser, no espírito, no íntimo de cada um de nós. É ali que está a terra prometida. Então, esse mandamento, estudando mais atentamente ele, quando fala, né, de esperar uma vida longa, né, e uma recompensa na terra prometida, é porque a humanidade daquela época, especialmente o povo hebreu, esperava essa terra aqui no mundo carnal, no mundo corporal, né? Só para deixar claro. E aí, gente, temos o item piedade filial. Isso é muito bonito, esse item, muito importante, porque os espíritos vão nos dizer que esse mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, ele é um colorário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Por quê? Porque não se pode amar ao próximo sem antes amar pai e mãe. Porque a gente começa a amar dentro do lar. O lar de cada um de nós é a divina escola que Deus nos colocou em nossa existência corporal. Então, não dá para amar o mundo sem a gente amar os que estão mais próximos, especialmente pai e mãe. Então, quando Deus coloca honrai a vosso pai, a vossa mãe e a vossa mãe como um mandamento, ele até coloca um termo a mais do que o amar. O amar é como se fosse o beabá. Tem que amar, mas o honrar, aí a gente já se depara com outros deveres além do amor. Além do amor. Não é que vai substituir o amor, mas você ama e honra, né? Quis Deus, dessa forma, mostrar que nós temos que ter amor, atenção, submissão, condescendência, né? Tudo que envolve as obrigações dos filhos para com os pais, né? Superando até a lei de caridade, que seria uma obrigação nossa de cada dia. Então, esse dever de honrar pai e mãe, ele se estende naturalmente às pessoas que, não só o pai carnal, a mãe carnal, mas também as pessoas que correspondem a um pai na nossa vida, a uma mãe na nossa vida, ainda que não seja biológico, mas uma pessoa que fez um papel de pai, que nos ajudou muito, né, que abriu mão de muita coisa para a nossa educação. Não precisa ser biológico, isso não está circunscrito a pai e mãe biológico. Evidente que não. Mas se estende aí a todos que se colocaram nas nossas vidas no lugar de um pai ou de uma mãe, né? E o Evangelho nos deixa claro que essas pessoas que não são pais e mães biológicos nossos, mas cumpriram o papel de um pai e de uma mãe,
elas têm um mérito maior ainda do que um pai e uma mãe biológico, né? Por causa do devotamento, por causa da caridade para conosco, tá? Então, pai e mãe cuidar dos filhos é uma obrigação. Agora, quem não é pai, quem não é mãe, cuida dos filhos, né? Cuida dos filhos que a vida deu, né? Digamos assim, aí tem uma recompensa maior ainda, né? E está lá no Evangelho que Deus pune sempre com rigor toda violação a esse mandamento de honrar pai e mãe. Né? E lembrando que o honrar não significa apenas assisti-los no necessário. Não. Né? Isso também seria uma obrigação agora dos filhos para com os pais, assisti-los aí no que for necessário. Mas o honrar ele está além disso. É assistir, é proporcionar repouso na velhice, é cercá-los de todos os cuidados que eles tiveram conosco na nossa infância, é você propiciar o algo a mais, o conforto na medida do possível, sobretudo para aqueles pais que não têm recursos materiais. Tá? É aí que se demonstra a verdadeira piedade filial. Então, quem que obedece a esses mandamentos? Quem obedece a esses mandamentos tem que ser já uma pessoa que tem algum tipo de caridade dentro de si, que tem algum tipo de bom senso, que tem algum tipo de amor já dentro de si. Né? É um pré-requisito. Muitas vezes, já na velhice, na terceira idade, os nossos pais não têm mais condições de nos cercar de cuidados, né, de nos cercar aí de tudo que eles cercavam quando a gente era mais novo, quando eles eram mais novos. Quando eles não têm mais nada a oferecer, aí é que a gente demonstra, que a gente prova para Deus e para a gente mesmo. Onde é que está a nossa caridade? Onde é que está o nosso amor? E principalmente, onde é que está a nossa gratidão? A nossa gratidão. Por isso que os filhos têm para com os pais uma dívida de gratidão, independente se os pais foram bons ou não. Os filhos, só por estarem no mundo, já têm uma dívida de gratidão para com os pais. E aí, né, o Espiritismo nos diz que ai daquele que olvida o dever de amparar os seus pais na sua fraqueza, na sua velhice, né? Porque as pessoas que olvidam isso serão sempre punidas de uma forma bastante severa. O Evangelho nos coloca que as pessoas que largam os pais à míngua na velhice, que abandonam, serão também punidos com ingratidão e com abandono. Essas pessoas serão feridas nas suas mais caras afeições. Isso dói muito. Olhem o que eu estou dizendo, isso dói muito no espírito. Algumas vezes, essa punição já vem na vida, na existência atual. Não precisa esperar a próxima, não. O Evangelho nos diz que já vem na vida atual, mas com toda a certeza, essa punição também vem em outras vidas. E é ali, efetivamente ali, em outras vidas, que o espírito ele vai sofrer o que ele fez os outros sofrerem. Então, muito cuidado com a ingratidão, muito cuidado para a gente não ser ingrato com quem tanto nos amparou, nos deu carinho, amor, atenção. Que a ingratidão é uma das piores atitudes que a gente tem para com o outro e Deus pune de uma forma muito severa a ingratidão. É certo que alguns pais se eximiram dos seus deveres, né, para com os filhos. Alguns pais não foram presentes, alguns pais
efetivamente não corresponderam aí às expectativas que se colocam nos pais, né? Nos pais. Mas o Evangelho também nos diz que não cabe aos filhos fazer esse julgamento. Cabe a Deus. Não são os filhos quem tem que punir pais que desertaram. Não. A justiça, ela é de Deus. Toda justiça feita com as próprias mãos, ela é complicada. Ela é muitas vezes injusta, denota uma falta de fé da pessoa que está praticando essa justiça com as próprias mãos, falta de confiança na providência divina. Então o Evangelho diz, olha, não interessa se você teve pais aí que desertaram, teve pais que não cumpriram com as obrigações de pais. Isso não importa, porque não cabe aos filhos fazer essa justiça, exercer essa justiça, fazer esse julgamento. Isso cabe a Deus, não compete aos filhos. E, além disso, além dessa confiança que nós temos que ter na providência divina, há também a lei da caridade. O que é que a lei da caridade fala? Que se deve pagar o mal com o bem, que a gente tem que ser indulgente para com as imperfeições dos outros, para que a gente não diga mal referente ao próximo, para que a gente esqueça todas as falhas do próximo e perdoe os agravos, para que a gente ame até mesmo os nossos inimigos. Então, muitas vezes, Deus utiliza de pais que não são tão responsáveis, Deus se utiliza de pais que desertam nessa caminhada para provar o espírito dos filhos. Sim. E os pais, o que vai acontecer? Entrega a Deus. Entrega a Deus, porque certamente o remorso vai chegar. Muitas vezes chega ainda aqui na Terra, enquanto esses pais ainda estão encarnados. Mas se por acaso não der tempo, ele vai chegar na vida espiritual. E aí já nos disse Chico Xavier que uma das situações mais difíceis para o espírito, na situação de desencarnado, é a consciência do tempo perdido. Então você imagine chegar na vida espiritual, se deparar com a realidade espiritual e saber que você falhou como pai, que você falhou como mãe, que você abandonou o seu filho, deixou o seu filho à míngua. Então vai ser com certeza um sofrimento muito grande, essa consciência do tempo perdido e o remorso, né? O Chico também nos disse que 1 grama de remorso pesa muito mais do que 1 tonelada de serviço ao próximo. Então, a gente tem que ter muita atenção para que a gente não se depare com uma situação dessa de remorso, da gente olhar para trás e ver que a gente fez coisa errada ou que a gente poderia fazer muita coisa que acabou não fazendo, né? Mas nós, na situação de filhos, não cabe a nós esse julgamento, nós temos que honrar, né? Nós temos que assistir os nossos pais na velhice, e quando, mais uma vez falando, quando eu coloco nossos pais, né, não precisa ser pais biológicos, mas quem se colocou durante a nossa vida na situação de pai, de mãe, né, quem tomou aquele lugar, né? Então a gente tem uma obrigação, um dever muito grande para com essas pessoas, né? E a questão da vida próspera né, longos anos na Terra seria justamente vinculada àquele povo hebreu daquela época. É disso que fala aquele mandamento. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele já veio dizer que o reino dele não é deste mundo, não é na Terra que a gente recebe as recompensas, né, das nossas boas obras, e sim no mundo espiritual. Então ele veio revogar essa questão da vida longa na Terra. Muitas vezes a gente
vê pessoas aí fazendo bem a todo mundo, pessoas maravilhosas que desencarnam cedo, né? Desencarnam cedo. Tem a recompensa na vida espiritual, porque lá é que está a verdadeira vida. E aí, gente, já no item seguinte do capítulo, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E Kardec, ele sempre muito didático, né? Ele coloca justamente aquela passagem em que Jesus está pregando para uma multidão e aí chega a mãe e os irmãos de Jesus. E isso aqui é um ponto muito interessante do Evangelho, porque muitas religiões dentro do cristianismo dizem que Jesus não tinha irmãos, irmãos carnais, né? Biológicos. Mas o Espiritismo, aqui na codificação, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, nos mostra que Jesus tinha sim irmãos. Ele tinha irmãos biológicos, tá? Quando a multidão está ali aglomerada em frente à casa de Jesus e Jesus está atendendo o povo, chega Maria e chegam os irmãos de Jesus. E aí aparece uma pessoa e diz assim: olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora. Vai dar atenção a eles. E Jesus disse: olha, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aí aponta para o povo e fala assim: eis aqui minha mãe e eis aqui meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Se referindo, logicamente, à parentela espiritual. Olha que nessa passagem tem ensinamentos sublimes, nós vamos discorrer agora sobre eles. O primeiro deles, que eu gostaria de falar, é acerca do Filho de Deus. Jesus se considerava Filho de Deus e é Filho de Deus. Eu sou o Filho do homem, né? Mas ele também diz que nós somos filhos de Deus, principalmente na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Não é meu Pai que estás nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Então, já abrange. E já em outras passagens, ele diz que os pacificadores, especialmente ali no Sermão da Montanha, numa das bem-aventuranças, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Então, na verdade, quem é filho de Deus? Nós sabemos pela doutrina dos Espíritos que Deus é Pai de todos nós. Deus criou a todos nós. Então, é nosso Pai. Mas o Filho de Deus que Jesus se refere nas suas passagens é especificamente aquele que faz a vontade do Pai. Então, todos que fazem a vontade do Pai são filhos de Deus. E aí, Jesus, ele difere muito claramente a parentela dele corporal e a parentela espiritual. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe hoje é Maria. Amanhã, de repente, Jesus fosse reencarnar na Terra, né, novamente, poderia ser Joana, qualquer outra pessoa que estivesse digna, né, de receber o nosso Senhor Jesus Cristo, mostrando para nós egoísmo zero. Né? Esse egoísmo que a gente ainda traz no espírito, dizer, minha mãe é minha mãe nessa encarnação e vai ter que ser em todas as outras, senão não aceito, tal, né? Então nós temos muito a aprender, muito a aprender. Mas quando Jesus ele é questionado, diz, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora. O Evangelho nos coloca que quem questionou Jesus fez com uma certa malícia, porque queria ver se Jesus iria se contradizer, porque Jesus disse que todos são iguais perante Deus e queria ver se Jesus ia tratar de maneira especial a sua parentela consanguínea, corporal, biológica. E agora, Jesus? E agora? Mas o mestre, sendo o mestre, né, nos mostrou mais uma vez, exemplificando a lei de amor, de caridade. Não é possível, não seria possível que Jesus,
na sua grandeza incomensurável, deixasse o povo para ir atender sua mãe biológica e seus irmãos biológicos. Não seria possível, ele estaria em contradição com seus próprios ensinamentos. Então, quando Jesus falou, aqui estão minha mãe, meus irmãos, demonstrou muito claramente a ideia do amar ao próximo como a ti mesmo. Né? Causa uma certa admiração essa passagem dos irmãos, né? Dos irmãos. Mas o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos coloca que Jesus tinha, sim, irmãos biológicos, e até Kardec coloca uma passagem do Evangelho de João, do Evangelho segundo João, em que diz lá nessa passagem que os irmãos biológicos de Jesus não davam crédito, não gostavam muito de Jesus, né? Porque o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca que Jesus logicamente, um espírito crístico, muito, muito superior a qualquer espírito que já esteve aqui na Terra, mas especificamente os irmãos biológicos de Jesus eram espíritos ainda atrasados, né? Eram espíritos que não compreendiam de maneira alguma a missão do nosso Senhor Jesus Cristo e até faziam algumas coisas para atrapalhar, não davam crédito e tudo mais. Então, por isso que não se fala muito dos irmãos de Jesus. Já quanto à mãe, a Nossa Senhora Maria, é evidente que ninguém ousaria contestar a ternura que Maria dedicava a Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas deve-se convir que até Maria não fazia a ideia exata da missão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela foi avisada pelos mensageiros espirituais e tudo mais, mas ela não conseguia ainda conceber uma ideia muito acertada da grandeza da missão de Jesus. É por essa razão, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, que ela não seguia muito de perto Jesus. E até Kardec dá o exemplo de João Batista, né? João Batista tinha a noção exata da missão de Jesus. Agora, a sua própria mãe, Maria, Nossa Senhora, dedicava, logicamente, um amor maternal, uma ternura sem igual ao nosso Senhor Jesus Cristo, como seu filho, mas ela não tinha a ideia exata da missão de Jesus, não é? É necessário, então, colocar que Jesus honrava a sua mãe biológica com um zelo filial, com um cuidado especial, com um amor especial, mas na hora do ensinamento, na hora de exemplificar, ele deixou claro para todos nós que qualquer um que faz a vontade do Pai é sua mãe, seu irmão, seu pai. Nosso Senhor Jesus Cristo nunca desprezou a ocasião de dar um ensinamento e aproveitou aquela situação para fornecer esse ensinamento e nos demonstrar a parentela corporal e a parentela espiritual. E aqui nos cabe um ponto importante, não é? Principalmente para as pessoas que estão adentrando no espiritismo, nos ensinamentos espíritas, essa diferença da parentela corporal e da parentela espiritual. Trazendo para o Dia das Mães, trazendo para o nosso tema, honrai vosso pai e vossa mãe, nós precisamos diferenciar uma coisa da outra. A parentela corporal e a parentela espiritual dentro do nosso tema. Quem é minha mãe hoje? Pode ter sido minha mãe ontem, em outra vida, em outra reencarnação? Pode. Pode. Ou pode ter sido uma esposa, um pai, um filho, um amigo. Na próxima reencarnação, minha mãe pode ser minha mãe? Pode.
como pode também não ser. Pode ser um esposo, um filho, um pai, um irmão. Porque os laços verdadeiros são os laços espirituais. Então não importa se você ama sua mãe e amanhã sua mãe pode ser seu filho, em outra reencarnação. Porque o que importa é o laço de amor. É esse laço que vai constituir a verdadeira parentela, que é a parentela espiritual. Esse laço de amor, independente do grau de parentesco, ele é indestrutível. Já os laços da parentela corporal, eu só amo minha mãe porque ela é minha mãe, eu só amo meu filho porque ele é meu filho, esses laços podem e vão ser destruídos com a morte. Tem data de validade. Já os laços de amor pela parentela espiritual, não. Eles não têm data de validade, são eternos, porque não importa a situação, não importa se hoje sua mãe vem como sua mãe, se amanhã sua mãe vem como seu filho, não importa. Não importa. Os laços vão permanecer, porque existe amor verdadeiro, independente do grau de parentesco. Então, por que Deus coloca o amor maternal como um amor sublime, como o maior amor na Terra? Se os laços do corpo têm data de validade, por que Deus coloca? Deus infinitamente sábio, atuando através de suas leis justas e bondosas, muitas vezes recorre a esse amor maternal como forma de apaziguar ódios antigos, como forma de reconciliar espíritos que eram inimigos de outras épocas. Se eu odeio muito uma pessoa, pode ser que na próxima reencarnação a misericórdia e a justiça divina tragam a mim e a essa pessoa que eu odeio como mãe e filha. Para quê? Para que a gente aprenda a conviver. Para que a gente deixe as nossas diferenças no passado, através da sublime lei da reencarnação. Deus, em sua infinita sabedoria. Ah, então quer dizer, Gonçalo, que minha mãe foi minha inimiga em outra vida? Não necessariamente. A gente consegue notar isso quando a gente tem muitos conflitos, quando mãe e filha aí tem grandes dificuldades de relacionamentos, de exercer o perdão dentro de casa, quando o filho tem aquela raiva da mãe, aquele rancor que não sabe de onde vem, quando aquela mãe não consegue se dar muito bem com o filho sem saber por quê, certamente a resposta para isso está em outras vidas, nas causas anteriores. Né? Aí Deus, em sua infinita sabedoria, traz nessa vida esses antigos inimigos como mãe e filho, pai e filho, mãe e filha, para que consigam apaziguar esse rancor, esse ódio e transformar esse ódio em amor. Por isso, gente, que se há alguém aqui que tem alguma mágoa da mãe, do pai, se há alguém aqui que tem dificuldade grande de relacionamento, eu não digo conflito, porque nesse estágio que nós estamos de existência, né, os conflitos são naturais, mas eu estou falando aquele conflito além do normal, aquela dificuldade além do normal de relacionamento, aquela antipatia que a gente não sabe de onde vem. É importante que a gente procure sanar isso na atual existência, para que a gente não precise repetir a prova em outra existência, em outra vida. Então é fundamental que a gente faça o esforço sincero de perdoar, o esforço sincero de conviver, porque nada nessa vida é por acaso, nada é por acaso dentro das leis de Deus. Se a gente está junto de uma pessoa, de um parente, de um pai, de uma mãe,
que a gente tem uma grande dificuldade de relacionamento, tem um motivo, tem uma razão. E porque Deus é justo, esse motivo, ele tem que ser justo também. E porque Deus é amoroso, esse motivo, ele vai culminar no amor também. Deus, em sua infinita sabedoria, É por isso que nós temos aí que fazer a nossa parte, dia a dia, começando dentro do lar, que é onde está a nossa maior escola. Ninguém consegue expandir amor para o mundo sem começar a expandir dentro do próprio lar. Então, para ficar clara essa diferença entre a parentela corporal e a parentela espiritual, a parentela corporal é aquela feita pelos laços consanguíneos e que tem data de validade. Vai acabar com a morte. A parentela espiritual, não. É a parentela que é feita por laços de amor, que não tem data de validade, que não interessa se hoje é sua mãe, amanhã é seu filho, depois é seu irmão. Não interessa, porque aí já existe amor. Aí já existe amor. E aí está a nossa família espiritual. Pode ter certeza que nós temos uma grande família espiritual, entre encarnados e desencarnados. Pessoas, espíritos queridíssimos nossos, que já foram nossas mães em outras vidas, que serão nossas mães em vidas futuras, porque nós não podemos nos esquecer que o verdadeiro objetivo e o objetivo final de Deus é que a gente se ame verdadeiramente uns aos outros, independente de ser minha mãe, de ser meu pai. É para isso que a gente caminha. Então a gente vai treinando. Hoje eu amo minha mãe, que é fulana. Amanhã, na vida que vem, na próxima vida, eu vou amar minha mãe também, que já vai ser outra pessoa. Para que a gente vá treinando esse amor ao próximo. E chegará um dia que nós amaremos a todos, indistintamente. E aí a gente pode falar que nem o nosso Senhor Jesus Cristo falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todos que fazem a vontade do Pai que estás nos céus é minha mãe e são meus irmãos. E para finalizar esse capítulo, temos como instruções dos espíritos a ingratidão dos filhos e os laços de família. Como a gente já falou, a ingratidão ela é sempre punida de uma maneira muito severa por Deus. E ela é fruto do egoísmo. Ela revolta os corações mais honestos e ninguém gosta de ver ingratidão. Mas a ingratidão dos filhos para com os pais tem agravantes. O Espírito Santo Agostinho, ele coloca nesse item que ele tem um caráter até mesmo mais odioso, né? É uma palavra forte que o Santo Agostinho coloca. Né? E a gente tem que ter os olhos abertos para isso. O Espiritismo ele projeta luz sobre esse grande problema do coração humano, que é o egoísmo, a ingratidão. Quantas vezes, né, a gente já deixou a Terra levando com a gente aí paixões ou virtudes que a gente adquiriu na vida, na natureza, no espaço, nas situações cotidianas. Né? Quantas vezes a gente não já estacionou na caminhada espiritual por pura negligência, por egoísmo, por orgulho? Mas muitos de nós aí ainda estamos cheios de ódios violentos em nossos corações, decorrentes aí de um desejo de vingança, decorrente aí de uma ingratidão, né? Esse ódio, esse desejo de vingança, ele sempre dá em não em um regresso espiritual, porque o espírito não regride, mas em um estacionamento. E Deus, para fazer a gente avançar,
ele nos fere muitas vezes, fere o nosso orgulho, melhor dizendo, o nosso egoísmo, muitas vezes, com a dor de sofrer uma ingratidão que a gente causou, com a dor e com o desafio de vir junto de uma pessoa que a gente odeia, com o desafio de conviver, não apenas como um ato de punição, mas, sobretudo, como um ato de misericórdia, para que a gente se perdoe. Mas a ingratidão dos filhos, ela tem um caráter mais complicado, tem um caráter mais difícil, porque se eu pratico a ingratidão com a minha esposa, com o meu irmão, evidentemente eu vou ser punido pela lei de Deus. A lei de Deus vai me chamar a atenção. Não com um simples intuito de punir em si, mas principalmente com o intuito de educar. Mas, se eu pratico a ingratidão para com os meus pais, entenda-se pais como quem se coloca no lugar de pai e mãe, ora, gente, pode ter certeza que o outro lado da moeda vai ser muito mais grave. Vai ser muito mais difícil, muito mais complicado. O Evangelho nos coloca que são corações infelizes esses que praticam a ingratidão para com os pais. Corações que vão ter que sofrer muito, que vão ter que passar muitos anos espiando e posteriormente provando que são pessoas melhores, que já deixaram aquela ingratidão para trás, que não são mais aqueles espíritos ingratos para com seus pais. Então, vamos ter a consciência de que nós precisamos ter uma boa resolução diante dos desafios da convivência dentro do lar. Nós temos que ter uma boa resolução dos conflitos que nós já trazemos de outras vidas, que hoje estão dentro do nosso lar, na figura de uma mãe, de um pai. E que principalmente, gente, reine o amor, a concórdia, a paciência, a boa vontade. É necessário para isso que a gente se dedique à meditação, à prece, ao trabalho no bem, para que a gente consiga fazer com que a paz reine dentro de nosso lar, para que a gente consiga honrar os nossos compromissos de filhos, filhas, de pais, de mães. Nesse Dia das Mães, amanhã, se você tem alguma dificuldade com sua mãe, se tem alguma dificuldade de convivência, alguma coisa do passado que precisa ser resolvida, algum perdão que precisa ser dado ou que precisa ser pedido, utilize esse dia para ser o ponto de virada na relação de vocês. O Santo Agostinho, aqui no final deste item, ele vai dizer que os espíritas compreendem o grande papel que todos nós temos na humanidade. Compreendem que nós devemos amar a todos, mas que especificamente nossos pais nós temos uma dívida de gratidão eterna. Os espíritas compreendem que, em verdade, ninguém morre, que os laços permanecem além do desencarne. Então, não tem motivo para levar mágoa para o lado de lá, para levar rancor, animosidade, ódio. Não tem motivo. Porque, em verdade, nós só seremos felizes quando a gente exercitar, quando a gente cumprir em nossas vidas a gratidão, o amor, a concórdia. Então, utilize esse Dia das Mães para demonstrar o seu perdão, a sua boa vontade de se reaproximar. Se a outra pessoa não quiser, sua mãe, seu pai, seu irmão, não quiser, aí já é com ele, com ela, mas você está fazendo a sua parte. E principalmente para você que ama sua mãe, nesse dia, Dia das Mães, deixe ainda mais claro esse amor.
Não precisa ser com presente, com isso, não é? Nem todo mundo tem condição. As coisas estão difíceis aqui, não é? Mas o amor, ele se demonstra com os mínimos gestos, com o olhar, com o eu te amo do fundo do coração, com cuidado, com carinho, com atenção, com zelo. Aproveite esse dia, porque a gente não sabe quando Deus vai chamar cada um de nós. E vamos, de todo o coração, evitar chegar no mundo espiritual com esse peso na consciência de não fazer o que deveria ter sido feito, de não mostrar o amor que deveria ter sido mostrado, que deveria ter sido exemplificado. É essa a mensagem que eu procuro deixar aqui para todos nós. Em verdade, a todos nós devemos amar, mas especificamente a nossa mãe. Nós devemos amar e honrar, fazendo o possível e o impossível para que esse laço de amor ele perdure não só amanhã, Dia das Mães, não só nessa encarnação, mas que ele fique gravado em nossos corações para todos sempre. É isso, meus amigos. Muito obrigado pela oportunidade de trabalho e de estudo. Ô Gonçalo, nós queremos agradecer por esta palestra maravilhosa que deixou em nossos corações, assim, na nossa mente, a importância desse mandamento divino, né? Principalmente nessa época agora, que a nossa atenção se volta para a família com o dia das Mães. Isso aí. Então, agora nós vamos passar para o passe não, a prece final. E se você quiser continuar conosco, né, nós temos uma segunda parte aqui de irradiação, então tem o passe e também a prece. Eu vou pedir o seu Alcino para ele fazer. Para o seu Alcino fazer a prece. Mas antes do seu Alcino, eu quero lembrar que a próxima semana, no sábado, a prece será às 14 horas, e nós convidamos a todos os trabalhadores e as pessoas que estão com alguma dificuldade, né, estão com alguma enfermidade, que nós vamos começar o atendimento fraterno, o atendimento também na maca. Então, nós estamos expondo isso aqui hoje para que as pessoas que tiveram com essas dificuldades, que queiram frequentar aqui a fraternidade, aqui em Ponta da Fruta, né, que venham a partir das 14 horas, ok? Tá bom. Então, agora nós vamos já, assim, agradecemos ao Gonçalo, né, lá de Juazeiro do Norte. Se ele quiser ficar conosco, fique à vontade, tá, Gonçalo? Eu vou passar para o seu Alcino. Tem que botar isso aqui? Não, seu Alcino, só começar a falar, tá? Seu Alcino aqui. Pode ficar sentadinho. A coluna da Nefaruna. Meus irmãos, como é bom nós sabemos usar essa tecnologia, mas no fundo, o nosso querido irmão, lá em Juazeiro, o Gonçalo Queiroz, nos trazendo essa mensagem tão bonita, cheio de amor e cheio de esperança, que nós precisamos tanto e tanto. A nossa casa, devagarinho, vai retomando as suas atividades. Com muito cuidado, com muita atenção, mas tem com muito amor. É isso que os nossos irmãos espirituais nos têm recomendado. Não tem pressa para quê? Pressa é inimigo da perfeição. Tudo, o tempo de lá não é o tempo de cá. A nossa presidente está atenta a tudo o que acontece. E nós queremos agradecer e aproveitar esse momento para levar o nosso pensamento a Deus. Este Pai de infinita e extrema bondade, a Jesus, nosso mestre e amigo. Agradecer por estarmos aqui hoje, irmanados num só pensamento, com mãos dadas, voltados para o nosso crescimento espiritual. Isso, tudo que é difícil passa. Não vamos olhar para trás. O que passou foi mais difícil. Vamos olhar para frente, que Jesus nunca nos dá o pior, sempre o melhor. A fraternidade agradece a todos
e que possamos levar daqui todas essas vibrações de amor e de paz. E dar para aquela pessoa que nós estamos vendo na rua, para uma criança que está perambulando pela rua sem um amigo, sem nada para comer, por aquele que está doente jogado na sarjeta. Vamos lembrar deles também, que são nossos irmãos de caminhada. E dentro, em breve, estaremos começando aqui também um trabalho junto ao idoso, que nós temos o Conselho do Idoso, o Conselho da Criança, nós estamos trabalhando já isso aí, para que a gente passe a trabalhar junto. Passaremos as informações. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça e que a paz que nós encontramos aqui possamos distribuir por todos aqueles que nos cercam. Feliz Dia das Mães, para quem é mãe e para quem é pai, né? Que Jesus nos abençoe e que a sua paz esteja sempre, hoje e sempre em cada coração. Um feliz Dia das Mães.